Olá, eu sou Rosalba Condota, terapeuta holística. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso corpo. Com a vida moderna, com a vida em si, o nosso corpo ele tem que se adaptar aos movimentos e à nossa forma de vida. Então, quase todos nós têm uma rotina, né? A vida é pautada pelo relógio. O relógio que faz a gente ter os movimentos durante o dia. Quase que no automático. E um automático bem rápido, assim, bem sem pausas, bem atribulado, assim. Isso é o custo da vida moderna, é o custo da fase produtiva de todos nós, né? Mas isso não seria ou não é a forma certa que o nosso ser, o nosso corpo necessita. Mas isso não tem como mudar, né? Nós somos guiados pelo relógio, nós temos agendas para cumprir, nós temos compromissos, nós temos vida. Mas o nosso corpo ele é tão sábio que ele sabe exatamente do que ele precisa. Então, quando você tiver oportunidade, você tiver no seu tempo de descanso, no seu dia de descanso, ou se você já é uma pessoa aposentada, se você já é uma pessoa que está numa fase mais suave da vida, tente ouvir um pouco mais o seu corpo. Porque quando a gente tem essa oportunidade e observa com carinho e atenção, a gente percebe tudo isso que eu vou dizer para vocês de experiência própria. A gente já ouviu falar em algum momento da vida que o nosso corpo, ele dita as regras da nossa vida. Só que por conta de todos esses movimentos, ele meio que fica anulado, ele fica ali em stand-by, né? Mas se você tiver oportunidade, escute e observe o seu corpo. A gente se preocupa muito de tudo que nos é passado. Você tem que dormir 8 horas, você tem que almoçar ao meio-dia, 1 hora da tarde, você tem que dormir às 9 da noite, você tem que tomar 2 litros de água por dia, você tem que... Tudo é uma cartilha. Sendo que somos pessoas diferentes, temos dinâmicas diferentes e o nosso corpo reage diferente. E quando a gente ouve e observa o corpo, ele diz tudo o que ele precisa. De maneira simples e objetiva. Então, quando você acorda às 3 da manhã, não é porque você está com insônia, porque seu corpo quer despertar às 3 da manhã. Lógico, eu entendo que para uma pessoa que vai acordar às 5, não é bacana acordar às 3 da manhã. Mas se isso acontecer e você não ficar rolando na cama, não ficar se estressando porque não está conseguindo dormir, você se levantar e procurar fazer alguma coisa nesse período dessa insônia, com certeza, minutos depois, você vai voltar a dormir, porque o sono vai voltar. É só você seguir aquilo ali, não lutar contra aquilo ali, né? Acordou às 3 da manhã, levante-se, faça uma oração, abra um livro, leia algumas páginas, medite, respire, olhe à noite, abra a janela e observe à noite o silêncio, que geralmente a vida não nos dá muitos momentos de silêncio. E talvez o seu corpo esteja dizendo, olhe o silêncio, escute o silêncio e procure o seu silêncio interno, por isso ele está lhe despertando às 3 da manhã. Quando você sente sede, é o seu corpo pedindo água. Ah, mas a gente tem que tomar.
mas o seu corpo vai dizer quando você precisa tomar. Quando você sente sono, o seu corpo está pedindo para você dormir. Ah, mas eu estou no trabalho e não posso dormir. Eu entendo tudo isso, mas eu estou aqui falando para vocês que quando vocês tiverem oportunidade de ouvir o seu corpo, no seu dia de descanso, no seu dia de folga do trabalho, escute ele. Não, lógico, as pessoas têm uma folga, elas querem passear, elas querem limpar a casa, organizar as coisas, mas procure, sabe, algum momento para você ouvir o seu corpo. Ele está dando sinais o tempo todo, o dia todo, a vida toda. Mas às vezes a gente não perde nenhum momento para observar ele. E dá, de alguma forma, para fazer isso. Não 100% por conta, da vida. Mas tente observar o seu corpo quando isso lhe for permitido. Quando isso lhe for ofertado, Observe o seu corpo. Converse com o seu corpo. Converse com as suas células. Quando você não está se sentindo bem, seja na hora do banho, seja na hora de fazer a sua oração, faça a sua oração. Mas também converse com o seu corpo. Amigavelmente, amorosamente. Acarinhe o seu corpo. Converse com as suas células, com os seus neurônios, com o seu sangue. Ele vai lhe escutar. O seu corpo é nutrido com a energia divina. O divino está dentro de você. E você tem que conversar com o seu corpo. Você tem que conversar com você mesmo. Às vezes, nem precisa verbalizar nada. Só mentalizar. Sabe aquela conversa assim, silenciosa consigo mesmo? É uma das formas que a gente tem de se recompor, de se reconstruir. Mostrar a si mesmo que você está vivo, que você está ali na correria do dia a dia, mas você está prestando atenção em você, no seu corpo, nas suas vontades mais miúdas, sabe? Sabe aquele dia que você tem vontade de comer alguma coisa e às vezes pela correria você acaba não comendo? É isso, é o seu corpo pedindo para você fazer aquele carinho, aquele agrado. Desejos, que às vezes do nada, é o seu corpo pedindo atenção. Sabe quando você tem aquele sentimento de tirar os sapatos e colocar os pés no chão? Que seja dentro de casa mesmo. É o seu corpo pedindo para se aterrar, para se recompor, para se reestruturar as suas energias. Então eu diria assim, vamos prestar mais atenção em nós, nas nossas vontades, nas vontades do nosso corpo. Quando for tomar o banho, preste atenção a cada detalhe do seu corpo. Na hora daquela higiene, faça uma reflexão de quanto o seu corpo é sagrado, de quanto o seu corpo é seu templo divino, de quanto você tem que nutrir amor a si mesmo, a este corpo. Sem exageros, de vaidade, sem exagero de procedimento, sem exagero de filtros, mas olhar amorosamente para si mesmo e perceber o quanto você é valioso para você e o quanto você tem que se amar, quanto você tem que se respeitar, quanto você tem que ser inteiro nos seus sentimentos, o quanto você tem que ser inteiro e verdadeiro, primeiramente para você. Quando a gente desperta esse nosso eu interno, esse nosso ser divino e nos ama verdadeiramente, a vida começa a fluir. Desperte o potencial do seu corpo. Escute o seu corpo. E você vai ver que a sua vida vai se tornar mais leve e mais equilibrada. Se esse vídeo foi contribuição para você, curta, comenta e compartilhe.